Qualquer coisa vocês me falam, qualquer coisa que tiver errado, aí vocês me falam. Aqui eu vou dar só um início, uma introdução do que a gente já está vendo nas aulas anteriores, né? Nós estamos estudando função e na aula passada a gente viu bastante coisa. A gente começou falando sobre plano cartesiano, depois a gente falou sobre produto cartesiano, e aí de produto cartesiano a gente pulou para relação entre dois conjuntos, e depois de relação a gente pulou para função. E aí a gente finalizou a aula passada com o seguinte conceito, que toda função ela é uma relação em que todos os elementos do conjunto A, eles precisam ter uma única imagem no B. Então todos que saem do conjunto de partida, eles precisam ter uma única relação, uma correspondência com um elemento, com um único elemento do conjunto B, certinho? Então, isso daqui que a gente tem na função, quais são os elementos importantes? O domínio é o conjunto dos valores do x. O contradomínio é o conjunto dos possíveis, faltou um acento ali, dos possíveis valores de y. E a imagem, nossa Deus, inverteu o E com o M, eu tô bom, né? É um subconjunto do contradomínio referente aos valores de y. Então a gente tem isso daqui, peguei uma função, vamos chamar aqui essa função f, uma função aleatória, tudo bem? Esse conjunto A, a gente chama de conjunto de partida, ele vai ser o domínio. Na função, o conjunto de partida tem que ser todo o domínio. Esse conjunto B, a gente chama de contradomínio. E a imagem, quem faz parte da imagem da função, são somente os elementos do contradomínio que recebem essa setinha, Quem recebe essa setinha vai fazer parte da imagem. Então, o menos 3 faz parte da imagem, o menos 1, o 1, o 5 e o 11. Esses valores são os valores reais do y. Por isso que eu escrevi ali, que o contradomínio ele tem os possíveis valores do y. Já a imagem já são os valores mesmo que o y vai assumir. Então, no nosso caso aqui, a imagem dessa função, ela seria o conjunto formado por menos 3, certo? O menos 1, o 1, o 5 e o 11. Tudo bem? Então, esse daqui seria a imagem. O A é todo o meu domínio, são os valores que o x assume, e o B é o contradomínio, que são os valores que o y podem assumir. Então, a gente sempre vai ver o domínio lá no eixo x. E o contradomínio, a gente sempre vai procurar ele no eixo y. Tá bom? Aí a gente vai fazer essa comparação com esse diagrama aqui, né, que é um diagraminha de flechas, com o gráfico, que é o que mais a gente trabalha nos exercícios, ok? Então, esse daqui é o conceito nosso para a função, belezinha? Continuando isso, o que a gente vai ver na aula de hoje? Aqui, quando a gente fala domínio, são os valores do x. Quando a gente encontra uma função que ela é expressa por uma expressão, nem sempre o conjunto A ele vai ser todos os reais. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Toda função real, quando você pega uma função e ele diz que é real, o domínio dela é todos os números reais e todo o contradomínio também é o conjunto dos reais. Tudo bem? Só que, dependendo da função que eu tenho, o domínio não pode ser todo real. Então, vamos imaginar que, aqui nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 e 4 funções. O que a gente precisa ver nessas 4 funções? Se o x, ele realmente pode assumir qualquer valor do real. Então, a gente tem que ver se não tem nenhuma restrição para o x. Se ele realmente pode ser qualquer
valor do real. Então, quando um exercício pedir para vocês calcularem o domínio de uma função, o que a gente vai procurar fazer, galera? A gente vai procurar achar ali qual é o valor do x que impede, que está impedido de estar dentro daquela função. Então, por exemplo, essa primeira aqui, a f. O x ele está multiplicando o 16 terços. Então, não tem nada que impeça o x. O x ele pode ser mesmo qualquer valor dos reais. Sempre que você tiver uma função assim, ó, que é do primeiro grau, sempre o domínio dela vai ser os reais. Então, nesse primeiro caso, o domínio da função f, eu posso afirmar que são todos os números, são todos os valores do real, tá bom? Por quê? Porque não existe nenhuma interferência ali nos valores do x. Já nessa função aqui, que é a função g, presta atenção. A expressão dela é uma fração. Se a expressão dela é uma fração, a gente tem que lembrar uma coisinha. Sempre que for uma expressão que tiver na forma de fração, vocês precisam lembrar que o denominador, que a fração ela tem numerador dividido pelo denominador. Vocês têm que lembrar que o denominador ele não pode ser zero. Então, aqui nessa expressão que está no denominador, eu vou ter uma restrição para o x. Então, eu vou dizer o seguinte, que o 9x mais 27, essa expressão, ela não pode ser zero. Sendo assim, eu tenho que tirar do domínio o valor do x que torna essa expressão igual a zero. Então, o valor que torna ele lá zero seria esse valor aqui, ó, menos 27. Vou passar ele para cá. Então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que o x, ele é diferente de menos 27 sobre 9. Então, portanto, o x não pode ser menos 3. Se porventura o x for menos 3, se eu substituir o x por menos 3, essa função g ela vai deixar de ser função, porque menos 3 substituindo aqui na expressão não vai possuir imagem. Então eu vou dizer aqui, ó, que o domínio dessa função g pode ser todos os reais menos o menos 3. Então, nesse caso aqui, e em qualquer caso que apareça aqui, ó, uma fração, você vai fazer isso. É isso que eu quero que vocês guardem, ó. Toda vez que for uma função que a sua expressão vem na forma de fração, você vai pegar o denominador e vai dizer que ele não pode ser zero. Tudo bem? É isso que a gente faz. E aí a gente tira do domínio dos reais aquele valor. Tudo bem? Opa! É isso aí. Certo? Nessa função aqui, AH, a gente tem também o denominador. Então, a gente já lembra que não pode ser zero. E aí tem um detalhe a mais, ó. Essa raiz aqui, ela é uma raiz quadrada. E aí, o que a gente lembra sobre raiz quadrada? Quando a gente estuda lá a raiz quadrada de um valor qualquer, vou chamar de A, a gente aprende que esse valor aqui do A, ele não pode ser número negativo. Então, portanto, o A, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo. Porque, por exemplo, ó, não existe a raiz quadrada de menos 9. Isso daqui não existe. Não existe a raiz quadrada
de menos 9. Então, toda a expressão que está dentro da nossa raiz, ela precisa ser maior ou igual a zero. Então, toda vez que tiver alguma coisa envolvendo raiz na nossa função, você vai pegar o que está dentro da raiz quadrada, que é o 2x mais 10, e vai dizer que ele tem que ser maior ou igual a zero. Nesse caso também, ela não vai poder ser zero. Por quê? Porque a raiz está no denominador. Então, essa expressão ela só pode ser maior do que zero. Ela pode ser maior do que zero, pode ser um número positivo, mas não pode ser igual a zero. Então, você vai tirar aqui, ó, que o 2x vai ser maior que menos 10. Então, a gente tem que o 2x, ele é maior... Opa, já poderia ter feito direto, né? Vou copiar aqui de novo. O x, ele é maior que menos 10 dividido por 2. Então, o x, ele é maior que menos 5. Então, Bisteca, como é que eu vou dar o domínio dessa função? Aqui você pode dar de duas maneiras, porque isso vai representar um intervalo dentro dos reais. Lembra que eu tenho toda a reta do real aqui, que a gente estudou na aula passada. Essa é toda a reta dos reais. E aqui, por exemplo, eu tenho o zero. O menos 5 ele estaria aqui, ó, antes do zero. Então, o intervalo que é dessa função seria um intervalo que vem aqui, ó, aberto no menos 5 e vai pegar todos os valores que está à sua direita, que o sentido de crescimento está aqui. Então, o meu domínio, o domínio dessa função, ela seria assim: o domínio de h seria o intervalo que vai aberto do menos 5 até o mais infinito também aberto. Opa, desculpa aqui tem que ser aberto também, vou colocar um parênteses ali. Tudo bem, um parênteses também representa que aquele valor ele deve ser excluído de dentro do intervalo. Tudo bem? Então esse daqui seria o domínio para essa função que é a função h. Certo? Então toda vez que tiver raiz quadrada, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar a expressão que está dentro e vou afirmar que ela tem que ser maior do que zero. Quando for fração, eu vou afirmar que o denominador ele tem que ser diferente de zero. Beleza? E aqui, ó, nessa função u, eu tenho uma raiz quadrada. Não só a raiz quadrada, tá? É qualquer raiz em que o índice for par. Tá bom? Qualquer raiz de índice par não pode ter nenhuma expressão ali dentro negativa. Então, nesse caso aqui, ó, x mais 7 tem que ser maior ou igual a zero. Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 7. Então, ó, vou fazer a retinha aqui, ó, só para vocês verificarem de novo. Essa retinha é a retinha dos reais. Aqui eu tenho zero, positivo à direita, negativo à esquerda. Então agora eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha com menos 7. Vou pintar ela porque está igual, pode ser o menos 7. Ele participa do intervalo. Então eu vou pegar todos os valores à direita do menos 7. Sendo assim, então, o meu domínio ele vai ser um intervalo que vai ser fechado no menos 7 até o mais infinito, sempre aberto. Beleza? Outra maneira de representar o domínio seria assim também. Ó. Posso dizer que o domínio dessa função u seria o quê? Um x pertencente aos reais. Eu estou dizendo que o valor do x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x ele é maior ou igual a menos 7, certo? Seria o valor aqui da nossa inequação, belezinha? Galera, o que eu quero que vocês guardem é isso. Quando for uma fração, o denominador não pode ser zero
E quando for uma raiz quadrada ou qualquer raiz de índice par, eu vou dizer o quê? Que o que está dentro da raiz ele precisa ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tô dando um tempinho aí, porque caso tenha alguém copiando, certo? Muito obrigado. Eu acho que eu vou sobrecarregar isso no meu computador. Vocês não querem me dar o computador novo, não? Acho que eu estou precisando. E o medo de comprar e ser mandado embora. Rapidinho, cara, eu vou sair rapidinho, vou manter tudo que eu fiz, né? Pra ver como é que vocês estão aqui. Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Top. Obrigado. Só pra ver aqui como é que tá a galera aí. Então, beleza. Galerinha, então eu vou voltar lá pra nossa transmissão. Posso passar lá pra próxima, então? Aí nós vamos pro nosso próximo slide. Certinho? Tá um negócio estranho, né? Essa letra de criança parece que é minha tia. Certinho? Então, nós temos isso. No gráfico de uma função, o que você precisa saber? Identificar qual é o domínio, qual é a imagem, certo? E também identificar quando que é gráfico ou não de uma função. Então eu vou colocar dois exemplos aqui para vocês. Esse que já apareceu é o gráfico de uma função e esse exemplo aqui é o gráfico de uma não função, tá bom? Então eu tenho à esquerda aí o gráfico de uma função e à direita o gráfico de uma não função. Então dá uma olhadinha aqui. Vocês têm que guardar isso, ó. O x é nele que a gente vai determinar o domínio. O y, ele é o contradomínio. Então portanto, é no y que a gente vai determinar a imagem. E aí eu já expliquei isso para vocês na aula passada, eu quero retomar, que é muito importante. Como a minha função ela termina nesse ponto aqui, e ela teve início nesse ponto aqui, eu vou pegar todo o intervalo no x que está dentro dessa imagem, que tem imagem, ó. Todo mundo que está aqui do -4 até chegar aqui ao 4, todo esse intervalo faz parte do domínio. Porque se você pegar qualquer valor desse daqui do x e for bater no gráfico, você vai encontrar a sua imagem. Por exemplo aqui, galera, olha a interpretação que a gente tem que aprender a fazer. Esse cara aqui é o -2. A imagem dele é o 2, certo? Por exemplo, esse cara aqui, ó, que é o 1. A imagem dele é o 0, que é justamente onde está batendo aqui. Se eu pego, por exemplo, o 4, a imagem dele é o -2. Então, todo mundo no intervalo de -4 até o 4, quando eu puxo no gráfico, vai bater em algum ponto. Então, eu vou afirmar que o meu domínio é o intervalo que vai de -4 até 4, certo? O contradomínio seria toda a reta y. E não é toda a reta y que faz parte do gráfico. O que faz parte do gráfico seria esse intervalinho aqui, que vai do -2 até o 2. Esse intervalinho aqui, ele vai representar a imagem. Porque se vocês também verificarem, ó, se vocês puxarem ele até o gráfico, todo mundo dentro do intervalo vai estar, todo mundo dentro desse intervalo vai ter ali um valor do x correspondente a ele. Então, nesse caso, a imagem do nosso gráfico, ela está no intervalo de -2 até 2, certo? Então, esse daqui é o gráfico de uma função
E é assim que nós determinamos quem é o domínio e quem é a imagem. Como que eu sei, Bisteca, que esse gráfico ele não representa uma função? Bem simples. Perceba aqui um exemplo, que é o 5. Se você for desenhar aqui, ó, um diagrama de flechas para você entender melhor, olha que lindo que a gente tem. A gente tem aqui no domínio, que é o 5, ele tendo como imagem o 1. Então a imagem do 5 é o 1. E também como imagem do 5, o 4. Então significa que o 5 ele tem a imagem 1 e o 4. E aí a gente lembra, isso daqui é uma função? Não. Isso pode ser uma relação, mas isso daqui nunca que vai ser função. Por quê? Porque o elemento do domínio, o elemento x, ele possui aqui, ó, duas imagens. E o conceito, a definição de função, diz que tem que ter uma única imagem. Então, galera, o que a gente precisa fazer quando for assim? Qual é o macetezinho? Qual é a dica? Toda vez que o enunciado pedir para você dizer se o gráfico é de uma função ou não, você vai fazer retinha na vertical desse carinha. Transversal não. Você vai fazer algumas retinhas no gráfico na vertical. E aí a dica vem. Se a retinha tocar em 2 pontos ou mais, significa que esse gráfico não é de função. Quando você faz isso no gráfico que é função, você vai perceber que a retinha toca em apenas um ponto. E em qualquer lugar do gráfico, a retinha vai tocar em apenas um ponto. Então esse gráfico é de função. Se tocou em 2 pontos ou mais, eu posso afirmar que esse gráfico ele não é função. Tá? Então são conceitos importantíssimos para a gente. E além de tudo, tem uns macetezinhos aí para a gente poder resolver na hora da prova. Belezinha? Então agora a gente sabe identificar quando que o gráfico é função ou somente uma relação. Certinho? Então esse primeiro é, o segundo não. Certinho? A função ela tem 3 classificações. Ela pode ser injetora. Aí eu vou explicar para vocês o que é uma função injetora. Ela pode ser sobrejetora ou ela pode ser bijetora. Tá? Quando que uma função ela é injetora? Para ser injetora, pessoal, os valores no x eles têm que ter imagens diferentes no y. 2 ou 3 valores do x, eles não podem ter a mesma imagem no y. Basicamente, para vocês entenderem todo esse texto aqui, ó, que eu escrevi, que aqui é a parte matemática, é isso que eu quero que você entenda, ó. Os elementos de A, que são os elementos de x, devem ter imagens distintas. Eles devem ter y diferentes. Então aqui eu coloquei 2 diagramas para vocês entenderem. Nesse primeiro é uma função injetora. E o segundo não é injetora. Por que que o primeiro é injetor e o segundo não? Vamos lá, ó. Se você vê o x1, ele tem a sua imagem que é o y1 e ela é a única dele. O x2 tem a sua única imagem que é o y2. O x3 tem o y3 e o y3 é a única, é exclusiva do x3. E esse y4 é exclusivo do x4. Quando você olha aqui, olha que lindo que acontece aqui com esse y2. O y2 ele não é exclusivo do x2. Ele também é a imagem do x3. Então, quando acontece isso, não deixa de ser função, mas eu não classifico como injetora. Eu só classifico como injetora
quando aqui os valores do y, eles são exclusivos de um cara do x. Então ele não pode ter mais do que duas, tá bom? Em outras palavras, também para vocês entenderem, só pode chegar uma setinha em cada elemento do y. Olha lá, ó, no y1 só chegou uma, no y2 chegou duas, então já era. Azedou marmita. Então não pode ser injetora. Ela é função, mas não é classificada como injetora. Tudo bem? É comum também, além dele dar assim na forma de diagrama, ele pede para você identificar se é injetora ou não quando tem o gráfico. Então é importante a gente identificar graficamente. Essas duas aqui são funções, mas aí eu quero que você me diga se o gráfico 1 ou o gráfico 2, qual deles que é ou não injetor. Aí a dica é a seguinte: para fazer função, lembra que a gente fez na vertical. Agora eu vou fazer retinhas na horizontal. Por que eu vou fazer horizontal agora, bisteca? Por causa disso, ó. Tá vendo esse elemento aqui no y? Vou chamar ele de y1. Ele é imagem desse cara aqui, que é o x1. Ele é imagem desse cara aqui, que é o x2. Ele é imagem desse cara aqui, que é o x3. E ele é também imagem desse cara aqui, que é o x4. Ou seja, esse cara, ele não é uma imagem exclusiva de um x só. Ele é imagem de 2 ou mais, ele é imagem de 4. Então, por isso que esse gráfico aqui, ó, ele não é de uma função injetora. Então, esse gráfico ele não é de função injetora. Já aqui no gráfico 2, ó, qualquer ponto que eu faça aqui, a minha retinha na horizontal, eu vou perceber que vai dar somente um ponto aqui, ó, de exclusividade. Então aqui, ó, esse y1, ele é imagem só do x1. Esse y2, ele é imagem só do x2. Então isso daqui é uma função injetora. Então o gráfico 2, ele é de uma função injetora. Opa, injetora. Fiz o R antes. Belezinha? Então, ó, vamos guardar. Quando você faz um risco na vertical, a gente determina se é função ou não. E na horizontal, a gente vai determinar se aquela função, ela já é uma função, ela é injetora ou não. Belezinha? Então é isso. Função sobrejetora. Então a função sobrejetora é o seguinte, galera. Você tem que guardar essa ideia aqui, ó. De tudo que está escrito, isso é o mais importante. O contradomínio deve ser igual à imagem. Todos os elementos do contradomínio, eles também têm que estar dentro da imagem. Se isso não acontecer, não é função. Então vamos identificar aqui, ó. Coloquei dois exemplos. Esse daqui, o primeiro, e o segundo. Os dois são funções, porque cada elemento do A tem uma única imagem no B, então são funções. E aí eu digo, essa daqui é sobrejetora, e essa não é sobrejetora. Por quê? Vamos fazer aqui, ó, bonitinho. O contradomínio é o B. Então vamos lá. Quem é o contradomínio? A gente vai pegar todos os elementos do B. Todos os elementos do B são menos 8, menos 4, 0 e 4. Esse é o contradomínio, que é todo o conjunto B. Agora vamos fazer a imagem.
Lembra que a imagem é aonde chega a setinha. Então a setinha chegou no 4, faz parte da imagem, chegou no 0, no menos 4 e no menos 8. Então a imagem vai ser menos 8, menos 4, 0 e 4. Olha que lindo os dois. Você percebeu que os dois são iguais? O contradomínio e a imagem eles são iguais? Então eu posso afirmar que essa primeira função ela é sobrejetora. Isso daqui precisa acontecer, ó. A imagem e o contradomínio serem iguais. Eu brinco com os alunos que para guardar sobrejetora, eu digo que não pode sobrar ninguém no contradomínio, ó. Não pode sobrar ninguém. Por isso que ela é uma função sobrejetora. Não pode sobrar ninguém no contradomínio. Já aqui, ó, por que ela não é sobrejetora? Por causa desse elemento aqui, que é o 2. Tá certinho? Por causa desse cara, ela não é sobrejetora. Tudo bem? Porque, ó, se você for ver o contradomínio é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 5. A nossa imagem, ela é formada pelos elementos 1, 3 e 5. Ou seja, o contradomínio e a imagem eles são diferentes. Então, se o contradomínio e a imagem são diferentes, sobra alguém. Então, ela não é sobrejetora. Então, não pode sobrar sobrejetora. Não pode sobrar no contradomínio. Sobrejetora. E ali. Galera, toma cuidado. Às vezes, a função ela é sobrejetora e não é injetora. E vice-versa. Uma não está diretamente ligada com a outra. Por exemplo, aqui, ó. O 1, ele é exclusivo do 0. O 3 é exclusivo do 1. O 5 é exclusivo do 2. Então, uma observação a fazer aqui importante seria o quê? Essa função, apesar de não ser sobrejetora, ela seria injetora. E pode ser que ela não seja nenhuma das duas. Tá? Nesse caso aqui, ó, o 4 é exclusivo do menos 1, o 0 é exclusivo do 0, o menos 4 é a imagem exclusiva do 1 e o 8 é exclusivo do 2. Ela também é injetora. Tá? Então, nesse caso, ela é as duas, que é a próxima classificação. Quando elas forem as duas bi, ela vai ser bijetora. Tá certinho? Então, essa é a ideia da nossa classificação. Como é que é o gráfico para sobrejetora? O gráfico é mais difícil de a gente identificar. Por exemplo, nesse gráfico aqui, o domínio vai do menos 2 até o 2, tranquilo. A imagem seria do menos 4 até o 4. E lembra que a imagem ela é vista aqui no Y. Então, a minha imagem ela é de menos 4 até 4. Para o gráfico dela ser o gráfico de uma sobrejetora, o contradomínio também precisa ser isso. Então a gente tem que ficar ligado no enunciado se o contradomínio vai bater com a imagem. Se aquele contradomínio que o enunciado está falando é igual à imagem que a gente acabou de calcular. Então aqui não tem uma dica que nem na injetora. Porque na injetora a gente faz retinha na horizontal e consegue determinar se é ou não injetora. Na sobrejetora, a gente tem que verificar a imagem do gráfico e se a imagem do gráfico bate com o contradomínio. Se bater, é sobrejetora. Se não bater, não é sobrejetora. Tô com raiva de mim, ó. Devia ter consertado. Mas beleza? E como eu estava dizendo para vocês, a última classificação é a classificação de uma função bijetora. E quando que ela é bijetora, Bisteca? Quando ela é simultaneamente injetora e sobrejetora. Então, se ela for injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Vamos dar uma olhada no gráfico, ó, na nossa relação? Sim, é exclusivo.
6, explodiu, ó, só chega uma setinha em cada. Então todas as imagens são distintas. Então ela eu estou explicando injetora primeiro. Então essa carinha aqui, ó, ela é injetora, certinho? Vamos olhar aqui também para o nosso contradomínio. O contradomínio é 5, 6, 7, 8. Não sobrou ninguém no contradomínio. Então ela é sobrejetora. Certinho? Então se ela é os dois, eu posso afirmar o quê? Que essa função ela é bijetora. E ela tem importância para a gente. Ainda na aula de hoje a gente vai ver o que é uma função inversa. E a gente vai aprender que só existe função inversa se a função ela for bijetora. Só existe inversa se for bijetora. Tudo bem? Então, beleza. O gráfico dela eu nem fiz, tá, galera? Porque aí o gráfico dela a gente tem que pegar, que a gente aprendeu nos outros dois. O gráfico dela precisa ter só um ponto tocando quando você faz a retinha horizontal, porque aí ela é injetora, e o contradomínio e a imagem tem que ser o mesmo. Então a gente tem que analisar bem o gráfico para dizer se é bijetora ou não. Certo? Função par e função ímpar. Outro conceito importante também para a gente saber. O que é uma função par? É quando a imagem do menos x é igual à imagem do x. Quando o x e o menos x, elementos opostos no domínio, têm a mesma imagem. Então aqui eu tenho uma função que ela é par. Olha aqui que bonitinho. O menos 2, ele é oposto ao 2. E aí dá uma olhadinha. O f de menos 2 é igual a 5. O f do 2 também é igual a 5. Olha lá, ó, o f do menos 2 não é igual ao f do 2, então isso daqui significa que eu posso afirmar que ela é par. E não só para o menos 2 e o 2, ó, acontece a mesma coisa aqui, ó. O menos 1, a sua imagem, o f de menos 1 é 2, e o f de 1 também é 2. Olha lá, ó, olha que bonitinho. Então eu posso afirmar que isso daqui é uma função par. Tá certinho? Então, ó, quando dois elementos opostos, x e menos x, quando todos os elementos são opostos, têm a mesma imagem, então eu posso afirmar que essa função é par. Olha alguns exemplos que a gente vai estudar mais para frente de função par. Essa função aqui é uma função chamada de modular. Certinho? Deixa eu escrever de novo, calma aí. Essa função aqui, ela é modular. Beleza? Então essa função modular, ela é uma função par. Por quê? Se você for percebendo, ó, o módulo de 1 é igual a 1. O módulo de menos 1 também vai ser 1. Se você pega todos os valores reais, ó, o 2. Estou pegando só os inteiros. A sua imagem vai ser o 2. O menos 2 também. Certinho? Qual é uma maneira fácil de identificar isso? A função que ela é par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Esse eixo y aqui, ó, ela é um eixo de simetria. Olha lá, ó. Então, quando uma função é par, o seu gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Olha outro exemplo aqui embaixo, ó. Se você pega o eixo y aqui, ó, como eixo de simetria, você vai perceber que de um lado do y é igual ao do outro lado do y. Certinho?
Então a gente tem aqui que a função par ela é simétrica em relação ao y. O seu gráfico é simétrico em relação ao y. Essa função aqui é uma função do segundo grau ou uma função quadrática. Isso seria uma parábola. Bom, com relação à função modular e à função de segundo grau, fiquem sossegados que isso vão ser assuntos das nossas próximas semanas. Tá bom? Então essa daqui é uma função par. O que é uma função ímpar? É quando você pega elementos opostos no domínio, você pega o x. Eita! Eu fiz. Eu pego o x, que é esse cara aqui, ó. E o menos x, que são opostos, e um tem o oposto da imagem do outro. Vou mostrar aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Olha qual é a imagem do menos 2. Vamos lá, faz aqui comigo. Qual é a imagem do menos 2? É o 1. Qual é a imagem do seu oposto? É o 2. A imagem do 2 é o oposto da imagem do menos 2. É menos 1. Você percebeu aqui, ó, dentro do parênteses é o oposto. E o resultado também é o oposto. Quando isso acontece, a função ela vai ser ímpar. Olha outro exemplo. O f de menos 1, ele é 2. Qual é o f de 1? Se você procurar o f de 1 ali, ó, vai dar menos 2. Então, ó, elementos opostos têm imagens opostas. Então, isso acontece quando a função é ímpar. Eu coloquei aqui também dois exemplos para vocês. Essa função aqui, a função f de x igual a 1 sobre x, tudo bem? Então, essa função, olha o gráfico dela aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Vamos lá. Se você pegar o 1 aqui, a sua imagem vai ser o 1. Mas se você pegar aqui o menos 1, a imagem não vai dar igual, vai dar o oposto. Também vai dar menos 1. E aí você vai pegando, por exemplo, se eu pego aqui o 2, a sua imagem vai ser 1 sobre 2. Se eu pego o menos 2, vai dar o oposto. A imagem vai dar menos 1 sobre 2. Então você percebe que elementos opostos têm imagens opostas. Aqui, essa função também, que é do terceiro grau, é a mesma coisa. Se você pega o 1, 1 elevado ao cubo dá 1. Se eu pego o menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Se eu pego 2, 2 elevado ao cubo dá 8. Se eu pego o menos 2, 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. Então, elementos no x que são opostos, eles têm imagens opostas. É simétrico a quem essa nossa função ímpar? Ela é simétrica aqui, ó, em relação à origem. A função par, o gráfico é simétrico em relação a y. A função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Se você dá uma olhadinha aqui, ó, a origem é como se fosse um eixo de simetria, certo? Uma retinha que passa aqui pela origem é como se fosse o espelho, o eixinho de simetria ali. Elas são simétricas em relação à origem. Tudo bem? Desculpa. Função constante, pessoal. Uma função é constante quando todos os valores do domínio têm a mesma imagem. E o gráfico dela vai ser uma reta paralela a x. Então, o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Certinho? Por que ela é constante? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Se você pegar o zero no x, a imagem dele é 2.
Vamos construir um diagrama para vocês entenderem, ó. Aqui está o domínio, que é todos os reais, e aqui está o contradomínio, que também são todos reais. Tá? Vou pegar alguns exemplos. Vou pegar, por exemplo, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então vamos lá, ó. Se eu pegar o 0, a imagem dele é 2. Se eu pego aqui o menos 1, a imagem dele também vai bater 2. Se eu pego o 1, a imagem dele também vai bater no 2. Se eu pego o 2, a imagem também vai bater no 2. Então, ó, todo mundo do X tem a mesma imagem. Se todo mundo X tem a mesma imagem, então eu digo que esse gráfico aí ele é constante. Esse gráfico ele nunca vai ser sobrejetora, ele nunca vai ser... sobrejetora até pode ser, só se aqui, ao invés de ser os reais, né, fosse só um conjunto B e tivesse só o 2. Aí ele seria sobrejetor. Mas ele nunca vai ser injetor, né? Porque todo mundo do domínio tem a mesma imagem. A imagem ela não é exclusiva de um cara só, tá? Mas esse gráfico aqui é o gráfico de uma função constante. Tudo bem? A gente, por exemplo, o gráfico dessa função que passa pelo 2 é f de x igual a 2. Então, por exemplo, se eu tivesse f de x igual a 4, então seria uma reta paralela ao eixo de x que passa aqui pelo 4. Se fosse, por exemplo, y, pode aparecer também y no lugar do f. Y igual a menos 3. Então aqui embaixo, onde ele é menos 3, passaria uma reta paralela ao eixo x. Então sempre vai ser uma retinha paralela ao eixo x. Belezinha? Essa daqui é a nossa função constante. E aí, agora que a gente sabe o que é uma função constante, eu posso mostrar para vocês o que é a função crescente ou decrescente. Quando que eu classifico a parte ou a função quando ela é crescente? Quando eu tenho, por exemplo, um x1 que ele é maior do que o x2, e aí eu percebo que a imagem do x1 ela é maior que a imagem do x2. Então o que acontece? O valor do x está aumentando e o valor da sua imagem também. Quando que ela é decrescente? Quando acontece o contrário, ó. O x1 ele é maior do que o x2. Só que você percebe que o f de x1 ele fica menor que o f do x2. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui. Aqui eu sei que o f do menos 2 ele é igual a 6. Se eu pego aqui o menos 1 e vou ver o f dele aqui, ó, vai dar um pouquinho depois do 3. Vai dar 3, alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 3,5, só para a gente ficar com o valor. Cara, olha o que aconteceu. O menos 1, ele é maior que o menos 2, certo? Porque na parte negativa, quanto mais próximo do zero, maior é o número. Só que o f do menos 2, que é o 6, é maior do que o f do menos 1. Então, o que está acontecendo? À medida que o valor do x aumenta, o y ele está diminuindo. E aí ele vai diminuir até quando? Ó? Ele vai diminuir desde aqui do menos 2 até... Eita, era para parar aqui. Até o 3. Então, ó, nesse período do domínio que vai de menos 2 até o 3, nesse período, o meu gráfico ele é decrescente. Então, a gente diz assim, ó, que no intervalo do x, que é menos 2 até 3, o meu gráfico ele é decrescente. Certo? Faltou um C aqui. E desse período aqui, ó, do 3
até o 8, o gráfico foi crescente. Belezinha? E às vezes o enunciado do exercício ele pede para a gente dizer assim, ó. E aí a gente sempre vai olhar no domínio. No domínio de menos 2 até 3 ele é decrescente. E no domínio de 3 até 8 ele é crescente. Beleza? Então a gente sempre vai fazer isso de acordo com o domínio, de acordo com os valores do x. Certinho? Então quando que ele é crescente? Quando o x aumenta e o y, as suas imagens também aumentam. Quando o x aumenta e o y vai caindo, ele é decrescente. Certinho? Ó, nesse exemplo aqui, que bonitinho. O que a gente tem nos intervalos? Vamos fazer aqui, ó. No intervalo que vai de menos 3 até menos 1, o que acontece nesse intervalo? Ele é crescente. No intervalo que vai de 4 até 5, ele também é crescente. Então, qual é o intervalo onde ele é crescente? Ele é crescente no intervalo de menos 3 até menos 1, união com 4 até 5. Aonde ele é decrescente? Ele é decrescente no intervalo que vai do 2 até o 4. Então, no intervalo que ele vai do 2 até o 4. E nesse intervalinho aqui, ó, de menos 1 até o 2, ele é constante. Então, no intervalinho que vai de menos 1 até o 2, ele é constante. Significa que todo mundo dentro desse intervalo, lá no x, tem a mesma imagem no y. Certo, meus amores? Tudo bem? Opa, desculpa aí. Então, isso daí é a questão de ser crescente ou decrescente na nossa função. Beleza? E aí a gente vai entrar em função composta e depois função inversa. Aí eu quero usar outro programa para vocês para explicar isso, tá? Então eu vou desligar aqui o slide. Vamos manter para ficar bonitinho. Deixar aqui. Deixa eu minimizar eles. Olá, tudo bem? Então, aí, ó, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou usar esse programinha aqui, que aí eu quero fazer exercício com vocês e fazer depois a função composta e a função inversa. Tudo bem? Então, ó, primeiro aqui, ó. Eu não queria isso. Deixa eu mostrar isso daqui para vocês, ó. Estranho, perdoe-me. Qual que é a ideia de função composta?
ou uma função composta somente. Para você dizer que uma função é composta, ou para a gente calcular função composta, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho uma função a, f, que ela vai de A até B. Beleza? Ela vai de A até B. Isso é uma função f. E aí eu tenho uma função g, que ela vai de B até C. Então, ó, o que eu quero que vocês percebam? Na função f, o conjunto B, aqui ó, o conjunto B, ele é o contradomínio, certo? E na função g, ele é o domínio. Perfeito? Então, quando você tenha duas funções em que o contradomínio de uma é o domínio da outra, eu posso fazer uma função composta com elas. Se eu for desenhar um diagraminha, ele vai ser mais ou menos assim. Então, aqui está o A, que é o domínio, B, que é o contradomínio da função f, e aqui está o C, que ele é o... Vou consertar esse C. Esse C, ele é o contradomínio da função g. Então, ó, o elemento, ele sai de A, e aí ele tem aqui uma imagem no B. E esse elemento de B, ele sai de B e vai ter uma imagem no C. Essa é a função f e essa é a função g. O que é a função composta? É uma função que já vai fazer isso daqui, ó, direto. Ela vai ligar o f, o domínio de f, com o contradomínio de g. Essa função aqui a gente chama de g de f de x. Essa função a gente chama de função composta. A gente pode representar assim, ou a gente pode representar assim, ó. G. Essa bolinha que a gente usa para a função composta, G bola f, que é a função que a gente chama de Goff, que é a mesma coisa. Essas duas funções, elas são iguais, elas identificam a mesma coisa. Então, isso daqui é o conceito de função composta. Belezinha? Mas aí, como é que a gente aplica isso? Vamos ver isso num exemplo. Então, se eu pego aqui um exemplo qualquer, certinho? Vamos imaginar aqui que f é uma função que vai de R em R. E aí, f tá o quê, né? F de x é igual a 3x menos 5. Belezinha? E aí você tem outra função g, que ela é definida de R até R também, tal que, aí vamos colocar aqui o g de x
é igual a menos 2x mais 7. Então essa daqui é a função f e a função g. Beleza? E aí o cara pede para você dizer qual é a função g de f de x. Ele quer que você afirme isso. Como é que eu vou calcular o f do g de x? Como é que eu vou calcular a expressão da função composta f de g de x? É o seguinte, galera, a gente sempre vai começar, vou até chamar uma canetinha aqui, ó, uma corzinha, para chamar a atenção de vocês. A gente sempre vai olhar para essa função aqui de fora primeiro. Então, ó, o f de g de x aqui, ó, o f que vai ser importante para a gente. Então, f de g de x, a gente vai fazer o seguinte. Para calcular ela, a gente vai pegar aqui, ó. Nessa função f, que é a função de fora, então nessa função f aqui, ó, que é a função de fora, no lugar desse x, eu vou colocar toda essa expressão que é o g. Então, o f de g de x ele vai ficar assim, ó, 3, certo? Vezes menos 2x mais 7, que entrou no lugar desse x aqui, e aí eu vou copiar o menos 5. Menos 5. Então vai ficar isso daqui para minha f de g de x. Então eu vou ter que f de g de x, ele vai ser igual a 3 vezes menos 2x menos 6x. 3 que multiplica 7 vai dar 21. E eu copio o menos 5 aqui para fazer a operação agora. Menos 5. Belezinha? Então eu vou ter isso daqui, ó. Que o f de g de x, ele vai ser o quê? Menos 6x mais 21 menos 5, isso daqui vai dar 16. Certinho? Então essa daqui seria a minha função composta. Tudo bem? Só para vocês entenderem no meu exemplo, por exemplo, se eu pego aqui e substituo o x por 1. Então 3 vezes 1 vai dar 3, menos 5 vai dar menos 2. Então a ideia seria essa. Se o meu x for 1, a imagem dele na f é menos 2. Aí eu vou pegar esse menos 2 e vou substituir no g. Menos 2 vezes o x, que é menos 2, vai dar 4. Mais 7, isso vai dar 11. Certo? Então aqui eu fiz por partes. O f de 1 é menos 2 e o g de menos 2, ele é igual a 11. Aqui, galera, a gente já faz direto. A gente vai descobrir nessa fórmula aqui, ó, nessa formulazinha ali, que eu posso sair direto e vir para cá. Tudo bem? Eu posso sair direto do 1 e vir para cá. Eu fiz as contas certas aqui, só para saber. 3, 7, 21. 21 menos 5, 16. Menos 6. Tudo certinho, né? Que eu posso vir direto para cá. Que aqui vai dar 10. Tá errado alguma coisa aqui. 3x menos 5.
Rapaz. Eu vou ver o que está de errado aqui. Mas o conceito está certinho. Que aí o F do... é que aqui é o contrário. Ei, mistério. Aqui devia ser primeiro o G e depois o F. Eu não fiz o G de F de X. Eu fiz o F do G de X. E aí isso, ó. O F do G de X não dá a mesma coisa que o G de F de X. Tinha até programado isso para falar. E aí eu acabei viajando aqui, certinho? Aqui no meu exemplo eu dei o GOF e aqui nesse exemplo eu fiz o FOG. Aí sim, tá certinho. Certo, galera? Vou mostrar outro exemplo para vocês aqui, ó. Vou apagar essa pra gente fazer uma outra, para ver se vocês entenderem. Então, vou pegar um novo arquivo aqui, tá? Vou fazer um novo exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu pego f de x igual a x ao quadrado menos 5. E aí eu pego g de x igual a 4x mais 10. E aí eu peço para você calcular qual é o g do f de x. Qual é o g de f de x. Aí agora a gente vai calcular, sendo que as duas elas vão de R em R. Tá bom? Então agora a gente vai olhar para o g. E aí o que a gente vai olhar para o g? No lugar desse x aqui, a gente vai colocar toda a expressão do f. Então a gente vai ter aqui, ó, que o g de f de x, ele vai ser igual a 4 vezes x ao quadrado menos 5 mais 10. Então vai ficar x ao quadrado menos 5 entre parênteses, multiplicando 4, mais 10. Então o g de f de x é igual a 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. Foi a primeira distributiva que eu fiz. 4 vezes menos 5, menos 20, mais 10. Então eu vou ter aqui essa função, para não ficar copiando de novo, ela vai ser 4x ao quadrado menos 10. Aí agora sim, ó, se eu tenho aqui bonitinho um elemento 1, e aí eu calculo aqui, ó, qual é o f de 1. Vamos lá, qual que seria o f de 1? Se eu substituir 1 no f, 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4, menos 4. Certo? Aí agora eu vou calcular qual é o g de menos 4. Então o g de menos 4, 4 vezes menos 4, menos 16. Mais 10 daria menos 6. Certo? Se eu faço aqui agora direto, eu vou ter aqui, ó, se eu substituir aqui o x por 1, eu vou ter 4 vezes 1 ao quadrado menos 10. Então 4 vezes 1 ao quadrado vai dar 1. Desculpa, 1 ao quadrado vai dar 1 vezes 4, 4. Menos 10 vai ser igual a menos
6. Beleza? Então isso daí é sobre função composta. Função inversa eu estou pensando em deixar para semana que vem, que eu quero fazer alguns exercícios com vocês e aí eu quero saber se está tudo bem. Certinho? Vocês estão aqui ainda? Está tudo bem? Tudo ok? Tudo tranquilo aí? Tudo certinho? Então vamos lá, ó. Vamos pensar em alguns exercícios sobre função, certinho? Então eu vou pegar um novo arquivo aqui, ó, e aí eu vou pegar algumas equaçõezinhas que eu separei para vocês. Eu vou adicionar aqui a primeira questão, que seria essa questão aqui, número 1. Tudo bem? Ele diz assim, ó. Observe as funções dadas por... Aí aqui ele dá a função, que é a função f de x, e aqui ele dá a função g de x. Aí ele dá duas informações, ó. Sabe-se que b é igual ao g de a, e aí ele quer que você calcule qual é o f de b. Então ele quer isso, ó. Ele quer que você diga qual é o valor do f de b. Tudo bem? E aí ele dá algumas informações aqui. Essa informação aqui, ó, ela é a mais importante. Então ele fala que b é igual ao g de a, porque é através dela que a gente vai trabalhar. Como ele está dizendo para você que g de a é igual a b, vamos usar essa função aqui, que é a função g, e no lugar do x, a gente vai substituir ele por a. Então eu vou pegar aqui, eu vou vir aqui no cantinho, e aí eu vou determinar qual é o g de a. O g de a, ele vai ser, no lugar do x eu vou colocar a, então vai ficar menos a mais 3. Então, o que acontece, galera? Ó, aqui no lugar de g de a, eu vou colocar essa expressão que ele fez. Menos a mais 3. E isso vai ser o b. Então, você acabou de descobrir que o b é menos a mais 3. Então, ó, como ele quer calcular o f de b, o que seria o f de b? Nessa função aqui, f, que é 2x menos 2, eu vou substituir o x por b. Então, eu vou ter 2b menos 2. Então, eu vou ter que o f de b é o quê? Mas vamos lá, vem comigo, ó. Se o b é menos a mais 3, eu vou colocar esse menos a mais 3 aqui no lugar do b, para descobrir qual é o f de b em função do a. Então a gente vai ter isso, ó, que o f de b, ele vai ser 2 que multiplica menos a, menos 2a. 2 que multiplica 3, 6, menos 2. Então a gente vai descobrir que o f de b, ele é igual a menos 2a mais 6 menos 2, 4. Alguém foi ao banheiro? Eu acho que sim. Alternativa B. Alguém foi ao banheiro. Acho que a Polly desligou a câmera sem querer.
Eu acho que ela foi fazer uma jantona lá e tá cagando pra mim. Olha que absurdo. Pô, minha aula tá interessante, hein? Ó, bom saber. Começa a dar umas piruetas aqui. Uai. Eu também acho que não. Deixa eu ver se eu consigo cortar ela. Pronto. Ai, Deus, essas coisas acontecem comigo. Galera, tá tudo bem? Vocês estão de boa? Vocês estão aí comigo? É que eu tô numa aqui que eu falo pra você, deu uma depressão umas 5 vezes aqui já. Ô, como assim queria estar que nem a Polly? Comendo, tá? Obrigado, viu? Oi, Poliano, tudo bem? Azul de fome, eu também. É nóis. É... Ai, senhor, como é que volta? Vou voltar a palma. Vocês estão bem? Tudo bem? Fala comigo, vocês estão muito quietinhos. Comi era 1h30, então tá perdoado, né? Perdão. Então tá bom. Vocês entenderam esse exercício? Tá tranquilo aí? Ai, eu preciso melhorar minha letra nesse bagulho aqui, porque tá parecendo uma criança do primário. Mas a gente vai evoluir no negócio. Tudo bem? Então a alternativa correta aí no exercício que eu fiz com vocês lá da UFAM é a alternativa B de bisteca. Tá perdoado, pode, fica tranquilo aí. Beleza, galera? Então, o primeiro exercício que eu queria era esse. Vamos tentar fazer mais um? Vamos lá, ó. Vou pegar aqui, vou abrir mais um. Aí eu quero dar tempinho para vocês tentarem fazer, ó. Então vamos lá, cadê? Adicionar a imagem. Eu faço um exercício, é o 2 ali, mas antes de adicionar a imagem, deixa eu só... eu poderia chamar outra, assim. Da delete aqui tudo. Adicionar imagem, exercício 2. Então esse exercício aqui, que é o exercício 2 da UEL. Muito bom exercício. Certo? Ele fala assim, ó. Considere Fn uma função definida para todo n inteiro, tal que o f de 2 é 2. Então uma parte que ele já fez pra gente, ó. Ele está dizendo que o f de 2 é 2. Certo? E aí ele fala assim também, ó. Isso daqui, galera, só vai valer para esse exercício, tá? Ele está dizendo para nós que f de p mais q, o f de p mais q, ele é igual a f de p vezes o f de q. Tudo bem? Aí ele quer fazer o seguinte. O valor de f de 0 é... Então ele quer determinar qual é o valor do f de 0. E que é esse carinha aí. Dá uma pensadinha aí, como é que a gente vai encontrar esse f de 0? Lá ele falou que o f de p mais q é igual ao f de p vezes q. Vou anotar as informações aqui fora. F de p mais q é igual ao f de p vezes o f de q. E aí, dando essa informação,
que é uma informação que f de 2 é igual a 2, ele quer que a gente calcule isso, qual é o valor do f de 0. Então vamos lá, vamos pensar. Como ele quer o f de 0, olha a minha ideia. Eu pensei em fazer isso. Eu vou substituir o p por 2 e vou substituir o q por 0. Que são os dois valores que ele deu pra gente. Então eu vou substituir ali ó, o p por 2 e o q por 0. Mistec, pode ser o contrário? Pode também, que daria certo. E aí eu vou ter isso, ó, o f de 2 mais 0. E segundo a regrinha que ele deu, o que é o f de 2 mais 0? É o f de 2 vezes o f de 0. Então, o f de 2 mais 0 é o f de 2 vezes o f de 0. Então, ó, apareceu o que a gente quer calcular aqui, ó, que é o f de 0. Então, ó, vamos continuar aqui na expressão. Aqui dentro do parênteses, meus amores, o que dá 2 mais 0? Isso vai dar 2. Então, eu vou ter o f de 2 igual ao f de 2 vezes o f de 0. Beleza? Aqui eu tenho f de 2 e aqui eu tenho f de 2. Ele diz no enunciado que isso vale 2. Então, aqui eu vou substituir. Aqui eu vou substituir por 2. E aqui eu também vou substituir por 2. Então, eu vou ter que 2 é igual a 2 vezes o f de 0. Ou seja, em outras palavras, eu posso afirmar que o f de 0 é igual a 2 dividido por 2. Eu posso afirmar que vale 1. Então, a alternativa correta aqui é a letra C de casa. Certinho? Então, a alternativa correta é a letra C. O f de 0 seria igual a 1. Vocês entenderam o raciocínio aqui, ó? Como ele deu essa expressão, desculpa aqui, ó. Como ele deu essa expressão no enunciado, essa expressão verde, eu substituí um por 2 e o outro por 0. Aqui, como é soma, tanto faz se você faz 2 mais 0 ou 0 mais 2, que daria a mesma solução. Certinho? Se fosse subtração, aí a gente teria problema, teria que pensar de acordo com o que ele quer, com o que ele solicitasse. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos para mais um, dá tempo? Tempo de fazer mais um aí. Pode ser.